Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o vídeo de hoje é o Me Explica, onde eu tentarei mostrar para você, ou melhor dizendo, eu vou apresentar para vocês como que o Ragged perdeu o olho. Existem muitas coisas em Piratas do Caribe que vocês acabam me perguntando, como por exemplo, como que o Colton perdeu a língua. E sim, esse já foi o primeiro Me Explica do canal. Também teve como que o Barba Negra conseguiu a espada de Tritão, como que o Capitão Jack realmente conseguiu a bússola dele, ou até mesmo como que o Davy Jones conseguiu o Kraken. E todos esses vídeos eu vou deixar listado aqui na descrição. Mas uma coisa que até mesmo eu me perguntava muitas vezes é como que o Ragged, aquele personagem que logo em Piratas do Caribe 1 ele já aparece fazendo dupla com o Pintel, como que esse personagem em questão acabou perdendo o olho? Porque a única coisa que a gente vê é que ele tem um olho de madeira, ou de pedra, mas deixa quieto, e esse olho em questão lá em Piratas do Caribe 3 nós vamos ver a descobrir que é a peça de 8 do Capitão Hector Barbossa, que em uma determinada época acabou pegando a sua peça de 8 e entregando para o tal rapaz estar cuidando. Mas fica aquela coisa no ar, se ele tá com aquele olho, o que aconteceu com o olho verdadeiro dele? E por mais que o foco do vídeo seja esse, eu vou pegar a história que conta sobre esse evento e vou botar ela até o final. Isso porque eu acredito que vocês vão gostar de saber o final dessa história. Talvez futuramente eu traga um Biblioteca Pirata especial com essa história contada trecho a trecho, fala a fala, mas hoje ficamos com essa explicação. E isso está relatado na história Um Presente de Grego, um conto do Pérola Negra. Sendo que ela começa com Barbossa falando sobre histórias, sobre um conto em questão da mitologia grega. Porque sim, como nós sabemos, muitos dos piratas gostavam sim da ideia de mitologia. Ideia grega em específico porque tem muita coisa sobre a mitologia grega em Piratas do Caribe. Já vou avisando, o vídeo da semana que vem tem a ver com isso. Só que essa história que o Barbossa está contando chama a atenção do Pintel e do Ragged, que estão ali próximos dele, olhando para o mar por uma luneta. Eles ficam ali meio que debatendo sobre aquela ideia que o Barbossa está trazendo, se aquilo ali realmente aconteceu ou se é apenas metáforas. E aí o Barbossa meio que dá de costas e fala, tá, vocês não leram os clássicos. Mas o tempo todo o Ragged está olhando para o horizonte procurando coisas com a luneta. Quando de repente nesses avistamentos, nesses olhares para o horizonte, ele acaba vendo um naufrágio. E nesse naufrágio em questão ele avista um menino em cima de uma madeira, muito parecido com o que aconteceu com Will Turner em Piratas do Caribe 1. Ao contrário do que muitos pensariam, não, eles não deixam o rapaz para morrer no mar. Eles acabam trazendo o corpo do garoto para bordo e o Ragged, em questão, por ter avistado o garoto, ele fica encarregado de estar fazendo o alimento para que ele não morra de fome. Ele tenta desviar a obrigação, mas aí o Barbossa fala, tá, tu não quer alimentar ele, então tu quer que a gente jogue ele de volta no mar? O Ragged muda de ideia e assim ele vai lá fazer a comida. Mas existe uma coisa muito peculiar naquele naufrágio, porque não existem corpos, não existem tubarões ali que poderiam ter devorado os corpos, não existe sangue na água e não existe fogo. Eles esperam que quando o garoto acorde, ele possa contar a eles o que aconteceu. E naquela noite é o que meio que o Barbossa tenta fazer. O Barbossa num primeiro momento tenta ser delicado, já que é uma criança. Então meio que ele até pergunta se tá gostando ali da comida e tudo mais. E o garoto solta uma ideia de que, não tô gostando porque o tempero não tá do meu agrado. É que o cozinheiro ele não tá com um paladar muito bom por essa época. Visto que essa história se passa naquele momento onde eles já estão com a maldição Azteca e por isso não tem o paladar. Ele continua sendo calmo, tentando algumas abordagens com o garoto, perguntando por que ele estava com aquelas correntes e por que o navio foi atacado, por qual navio que ele foi atacado, e o garoto deixa escapar que o navio que ele foi atacado foi também por um navio espanhol, sendo que o navio que ele estava registrado como um navio espanhol também, algo muito estranho. Por que os espanhóis atacariam o próprio navio? Por que eles atacariam navios da mesma companhia? E aí já não aguentando mais o guri falando e não falando, o Barbossa explode, mas ele ameaça dizendo que ou o guri fala o porquê que ele passou por aquilo, porquê que ele estava daquele jeito, ou o próprio Barbossa vai acabar com aquele guri sim. Enquanto isso, o Pintel e o Ragged observam ali pela fechadura da porta. De uma vez por todas, o garoto resolve falar o que aconteceu. Seu nome é Ponce de Leon. E sim, ele encontrou a fonte da juventude. Barbossa fala que aquilo é impossível. E aí o garoto fala que, na verdade, quando ele encontrou a fonte da juventude, a água em questão não só rejuvenesceu a idade dele mental, a idade espiritual e tudo mais, mas também a idade física, fazendo com que um homem já velho voltasse a se tornar uma criança. E sabendo disso, os espanhóis queriam pegar aquele garoto para que ele mostrasse onde é que ficava a fonte da juventude. Mesmo com essa frase do garoto, o Barbossa não acredita muito. E aí o garoto resolve barganhar. Ele vai levar a tripulação do Pérola Negra até a fonte da juventude e depois deles chegarem lá, deles fazer tudo o que eles precisam fazer, o Barbossa levaria o garoto são e salvo para sua casa. Eles aceitam aquilo e agora a tripulação vai em direção à tal fonte da juventude. Mas o Barbossa, como não é burro nem nada, ele volta para
sua sala e volta a estudar os textos antigos da mitologia grega. Acontece que chegando no local onde o garoto disse que havia a fonte da juventude e tudo mais, o Barbossa meio que interroga ele, lembrando, ou melhor dizendo, apontando, que existe uma estátua no meio daquele local. Uma estátua no oceano e ao redor dela tem diversos corpos de piratas, diversos corpos já apodrecidos, só no esqueleto basicamente. Seguindo a narrativa exata do que aconteceu, ele fala para o garoto: "Só uma palavrinha, Senhor de Leon." "Sim, Capitão Barbossa." "Conhece a mitologia grega?" "Sim, um pouco." "Ah, eu também." "Tá vendo aquela estátua lá em cima? É de um garoto. É do garoto chamado Melicertes. Ele e a mãe, há muito tempo, despertaram a ira de Hera. Então, eles correram e saltaram de um penhasco no mar em busca de proteção. Ficaram poderosos como deuses, dizem. As lendas dizem que o garoto não se chama mais Melicertes depois disso." E aí então o garoto, percebendo que Barbossa descobriu seu plano, se revela: "De fato, ele se chama Palaimon agora." Acontece que Palaimon estava atraindo diversas pessoas, diversos marinheiros para aquele local, para dessa forma as almas que existiam ali se alimentar das almas e do corpo e do sangue de tudo dos tripulantes que chegavam, e dessa forma Palaimon continuava vivo. Então aquela história dele ser Ponce de Leon e dele saber onde ficava a fonte da juventude, era tudo balela, era tudo mentira. O que o tal rapaz não esperava, o que o tal semideus, deus, não sei, não esperava, era que naquela época as almas da tripulação do Pérola Negra já não pertenciam mais a eles, mas sim aos deuses astecas. Dessa forma, as almas que vinham para devorar as almas dos tripulantes se depararam com as almas já idas, com os corpos já apodrecidos que começaram a batalhar com as próprias almas. Uma batalha longa onde as almas que ajudavam Palaimon não estavam sendo acertadas pela tripulação, visto que eram apenas fantasmas, mas conseguiam sim fazer efeito na tripulação, empurrando, batendo e fazendo o que eles queriam. E aí vem um momento que provavelmente vocês esperavam desse vídeo. Durante a batalha, Pintel e Ragged normalmente sempre batalham juntos contra as pessoas que eles estão batalhando. E nessa batalha não foi diferente. Acontece que na hora que uma alma desceu, o próprio Pintel acabou tentando acertar ele com a espada, mas a hora que a espada atravessou a alma, acertou no olho de Ragged. Não só no olho de Ragged, mas acertou de um jeito no olho que o olho dele saltou, descolou, simplesmente pulou do corpo. A movimentação das pessoas no navio fez com que o olho de Ragged fosse para um lado, para o outro, chutava, era carregado pelas almas para um lado, era carregado pelas almas para o outro. Então, assim como Piratas do Caribe normal, só que com o olho verdadeiro dele. Mas uma coisa que Barbossa percebeu e se lembrou é que tanto na questão da lenda quanto dessa vez, Palaimon estava grudado, estava precisando de algo para continuar acima da água. Ou seja, parecia que ele não sabia nadar. E com distrações, o Barbossa conseguiu levar o garoto até a beirada de uma prancha e cortar a prancha, fazendo com que o corpo dele caísse até a água, junto com o olho de Ragged que acompanhou tudo isso. Como eu falei, as almas em questão seguiam de certa forma a Palaimon, e quando Barbossa mostrou que o tal rapaz, que o tal deus, que a tal criatura estava caindo na água e que talvez poderia morrer ali, ele acaba chamando a atenção dessas almas e fala: "Olá, teu chefe vai morrer, vocês vão fazer o quê?" Nessa hora, as almas que estavam ali batalhando contra a tripulação do Pérola Negra acabam indo em direção ao corpo de Palaimon para tentar salvar ele da água. E a tripulação do Pérola Negra continuou com a sua viagem saindo de perto daquilo ali. Se aproximando ao fim da história, Barbossa agarra o timão e começa a levar o navio para águas calmas. Enquanto isso, Pintel acaba tentando ajudar Ragged, mas eles percebem que o olho já foi, já era, tchau pra ele. Os tripulantes questionam Barbossa se a fonte da juventude então realmente existe, se não é só uma lenda, se não é simplesmente algo inventado. Mas Barbossa fala que aquilo que aconteceu com eles e aquilo que existia ali meio que provava que coisas diferentes poderiam acontecer no mar, mas que ele não acreditava em contos de fada. Gostou dessa história? Entendeu como que o Ragged veio a perder o olho? Observação: depois desse evento em questão, acredita-se que aí sim o Barbossa pegou o olho de madeira, o olho ali, a peça de 8, e entregou para ele, sabendo que preencheria aquele buraco na cara, né? E além disso, seria um ótimo local para todo mundo olhar e saber que a peça de 8 está muito bem cuidada ali. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe, e siga nas minhas redes sociais, mais especialmente no meu Instagram, @cap.maicon. Muito obrigado aos membros que fazem parte do canal, me desculpe por estar demorando para postar vídeos, é porque a questão, o tempo para gravar e o tempo para editar tá faltando bastante, mas eu gostei dessa ideia de adiantar para vocês no vídeo anterior o assunto do próximo vídeo. E como eu falei nesse, a ideia de mitologia grega sempre foi muito presente em Piratas do Caribe. E na semana que vem eu vou trazer para vocês
quem é a pessoa responsável, ou melhor dizendo, quem é o responsável pela traição ao David Jones. Sim, talvez eu tenha descoberto. E se você quer saber, se prepara. Próximo vídeo já vai estar aí. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo uma teoria ou até mesmo um evento canônico. E sim, essa história realmente é aceita pelo universo de Piratas do Caribe, ou qualquer outra história que aí sim possa vir uma teoria, ou os bibliotecas piratas que estão para voltar, sim, me desculpe, mas estão para voltar, até que esses vídeos cheguem. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.